O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridas irmãs, queridos irmãos, a liturgia desse domingo tem como proposta refletirmos sobre a clemência de Deus, sobre a sua fidelidade, seu amor, sua paciência e principalmente o seu perdão para com todos nós. Como cantou lindamente a nossa salmista: o Senhor, ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Realizando um verdadeiro encontro com Deus, nós descobrimos o que é essencial para a nossa vida cristã. A liturgia então nos fala do reino dos céus e nos coloca como participantes desse reino, como participantes na construção desse reino.
todos nós temos essa responsabilidade de construirmos o reino dos céus. Primeira leitura do livro da sabedoria, ela não fala diretamente do reino, mas fala da atitude de Deus. Um Deus que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Nós não temos essa possibilidade de enxergar, porque com a nossa formação, ou até poderia dizer com a nossa desinformação, nós somos impossibilitados de enxergar Deus verdadeiramente. Por que, padre, o senhor está dizendo isso? Porque nós enxergamos muitas vezes um Deus vingativo, um Deus que pune as falhas, como nós gostaríamos de punir uns aos outros, como nós gostamos de castigar, condenar os outros. Um Deus impaciente, um Deus rancoroso, ou seja, não um Deus verdadeiro, mas um Deus à nossa imagem e semelhança, como nós muitas vezes somos. E isso se torna, nós tornamos, um Deus assustador, porque nós transferimos esses sentimentos ruins que nós temos também para Deus, e queremos que Ele haja desse jeito como nós agimos. E por isso a gente vai talvez afastando, e é difícil amar um Deus assim, um Deus que nós enxergamos como Deus punitivo, vingativo. Pior ainda, e aí cada um faz a sua reflexão, é quando nós passamos essa imagem para as nossas crianças. Eu vejo isso muitas vezes, dentro de casa, na catequese. Olha, Deus está te vendo, olha, Deus vai te punir. A gente passa uma imagem de um Deus vingativo, um Deus que pune, quando na verdade nós estamos diante de um Deus que é amor, um Deus que é misericórdia. A leitura mostra que Deus é justo, sim, mas a justiça divina, ela passa pelo perdão, ela passa pela misericórdia. É um Deus que não quer a morte do pecador, mas Ele quer que o pecador se converta e que ele viva. Acho que vocês já ouviram essa frase, mas é sempre bom lembrar. Deus não ama o pecado, Ele ama o pecador. Ele ama cada um de nós. E por isso Ele espera essa mudança e essa conversão de todos nós. Mas essa bondade de Deus, não é sinônimo de omissão ou de descaso com as vítimas de injustiça. Padre, então quer dizer que Deus é omisso diante daqueles que fazem o mal? Não. A leitura inclusive fala, a leitura do livro da sabedoria, a primeira leitura, fala de castigo. Mas não do jeito que nós imaginamos, não do jeito que nós queremos. A justiça divina, ela tem o seu tempo certo para corrigir as coisas, para corrigir aqueles que insistem no erro. Porque para Deus há sempre uma chance de corrigir as nossas falhas e retomar o caminho dele. É assim que Deus nos olha, é assim que Deus quer que nós olhemos uns para os outros, com essa possibilidade de nos convertermos, de mudarmos. Querido irmão, querida irmã, não existe nada mais gratificante do que receber o perdão quando nós erramos e quando nós nos arrependemos do erro cometido. Ao preparar essa reflexão, eu lembrei de duas situações. A primeira aconteceu comigo mesmo, aos 11 anos de idade. Eu tinha feito uma arte na escola, e com aquele coração de criança, que às vezes eu sempre rezo para que ele volte, Com aquele coração de criança eu fiquei com o coração muito apertado, mas muito apertado mesmo, com aquele pecado que eu havia cometido, E desesperadamente eu cheguei em casa e pedi à minha mãe para me levar para conversar com o padre, porque eu queria confessar, Hoje nós adultos que temos tanta consciência e temos tanta proximidade e amor a Deus, a gente foge da confissão, foge de pedir perdão a Deus. E aí me lembrava da minha infância, quando fiquei desesperado por ter ofendido os meus pais e ter ofendido a Deus. Também me lembrei que no meu primeiro ano de ministério, eu tinha uns 7, 8 meses de padre, e uma menina ia fazer a primeira Eucaristia. Eu nunca mais esqueci do rostinho dela, e a nossa confissão foi
uma semana antes da primeira Eucaristia, né? E aí ela se confessou uma semana antes, mas tinha passado uma semana. E ela chegou para receber a primeira Eucaristia e disse: Padre, eu não posso receber a primeira Eucaristia, porque eu pequei durante a semana inteira. E eu preciso, Padre, me libertar desses pecados. Eu preciso do perdão de Deus para receber a Eucaristia. Vejam, 10 anos de idade, mas já tinha a consciência do quanto é gratificante receber o perdão quando nós erramos e nos arrependemos do erro cometido. Querido irmão, querida irmã, a segunda leitura fala do Espírito, o Espírito que vem em nosso socorro, socorro das nossas fraquezas. Todos nós temos fraquezas, mas como eu disse, Deus não vê em nós o pecador, Ele vê em nós um filho e uma filha dele, e Ele por isso quer tirar da nossa vida esses pecados. Ele nos vê como filhos e filhas tomados pelo pecado. Não que nós somos sempre pecadores, mas Ele nos vê tomado pelo pecado naquele momento, e por isso Ele espera de nós essa conversão. A leitura também nos diz que não sabemos pedir e como pedir. Por isso nós temos dificuldade na nossa relação com Deus, porque nós projetamos em Deus aquilo que está em nós. E eu venho dizendo em todas as missas, prestemos atenção naquilo que a gente reza, naquilo que a gente pede, naquilo que a gente fala. Porque se Deus levasse à risca tudo aquilo que nós falamos, pedimos, nós estaríamos lascados. Estaríamos lascados. Daqui a pouco, e eu sei que todo mundo reza em casa, nós vamos rezar a oração do Pai Nosso. E eu brinco na comunidade que a gente não faz ideia do que a gente está rezando no Pai Nosso muitas vezes. Porque a gente diz muita coisa ali, muita coisa, que a gente não faz ideia do que a gente está dizendo para Deus. E um dos trechos do Pai Nosso nós dizemos assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Querido irmão, querida irmã, se Deus for perdoar as nossas ofensas, como nós perdoamos uns aos outros, onde a gente vai parar? Deus usa da misericórdia, mas nós, na maioria das vezes, usamos muito pouco da misericórdia com as pessoas. No primeiro erro, no primeiro escorregar, nós julgamos e condenamos. Nós somos muito ligeiros para julgar e condenar, mas somos muito lentos para perdoar. Como é rápido para a gente julgar alguém que errou, como é rápido a gente condenar alguém que errou, mas como é difícil, como é lento, como é demorado o perdão, como é difícil perdoar. Por isso, Deus deseja que o Espírito Santo haja sempre em nós e arranque esse joio da nossa vida, deixando de fato o trigo crescer. A parábola do joio e do trigo mostra que aparentemente as pessoas são semelhantes, aparentemente somos iguais, né? São as obras que identificam aquele que é bom e aquele que não é bom. O joio, ele é muito parecido com o trigo, né? Na fase de crescimento. Por isso, é na colheita que vai se identificar e eliminar o que não é trigo. A paciência de Deus com o joio mostra que Deus sempre espera uma mudança em nossas vidas. Quando se é muito radical, sabe, em eliminar todos os males, a gente corre o risco, sim, de jogar fora muitas coisas boas na nossa vida. Quando a gente quer eliminar o mal pela raiz, como a gente diz, a gente pode correr o risco de jogar muita coisa boa fora. Porque mesmo as pessoas que fizeram o mal, elas podem se converter, elas podem mudar de vida. Todos nós temos essa chance. É assim que Deus olha para cada um de nós. Então lembremos dessas duas últimas parábolas. A semente de mostarda mostra que por menor que seja o bem que fazemos, ele pode se tornar grandioso na vida das pessoas, no mundo, quando somado com tantos outros gestos de bondade. E por fim,
o fermento. A gente não vê o fermento quando ele se mistura na massa. A gente não vê propriamente a propriedade do fermento ali quando ele se mistura na massa. Mas mesmo de forma invisível, ele transforma a massa. Ele faz a massa crescer. E é assim que nós devemos ser. Talvez com gestos pequenos, gestos que parecem invisíveis, nós podemos e devemos ajudar na construção do reino de Deus. E isso só vai acontecer se nós usarmos da mesma misericórdia que Deus usa com cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.